No vídeo de hoje do canal do Nicola, te conto sobre os planos do São Paulo para transformar o Morumbi, a inspiração monumental de Nunes, estádio do River Plate. Bora falar também sobre o Palmeiras, que já transformou suas categorias de base, são números impressionantes. Quero contar também sobre o Corinthians. Luan completa nesse domingo 1 ano sem jogar pelo Timão, embora continue gastando e custando uma enormidade. Preciso te falar sobre Neymar, que acabou se contundindo, saiu chorando de campo nesse domingo. Tem ainda informações sobre Eduardo Brock, quanto é que o Cruzeiro leva com a saída do atleta. Te conto sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e também sobre a situação de Soteldo, que pode não vestir mais a camisa do Santos. Antes de mais nada, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal que tem a missão de deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e tudo sobre o seu time do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que te permite se dar bem todo santo dia. Nesse domingo, se você não quiser apostar nos estaduais, boas sugestões com o Campeonato Espanhol. Tem Elche Espanhol, Rayo Vallecano e Sevilha, Atlético de Madrid e Atlético de Bilbao, além de Barcelona e Cádiz. Queria chamar atenção para o confronto entre os Atléticos. Vitória do Atlético de Madrid em casa paga R$ 2,08. Empate pagando R$ 3,36 e a vitória do Bilbao garante R$ 4,20. Cotações bem legais para um jogo para lá de equilibrado. Para participar e apostar no XBET, você já sabe, só pegar o link que está no comentário fixo. Não esquece de fazer seu cadastro e usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. As primeiras informações dizem respeito ao Flamengo, que venceu o Resende por 2-0, mesmo poupando seus titulares. Campanha do Flamengo até aqui no Carioca muito boa. São 8 jogos, com 6 vitórias e 2 empates, nenhuma derrota, 83% de aproveitamento dos pontos. O time é líder com 4 pontos de vantagem para o vice-líder, embora com um jogo a mais. 17 gols marcados, 3 gols sofridos. Só ressalva de que agora o Flamengo faz apenas clássicos. Pega o Fluminense, o Botafogo e o Vasco em meio aos jogos contra o Del Valle na final da Recopa Sul-Americana. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que enfiou 4-0 no Vila Nova na noite desse sábado. 3 gols do Gilberto. O Giba ainda não havia marcado gols, fez logo um hat-trick. E a curiosidade é que o Cruzeiro havia marcado 5 gols, ou melhor, 4 gols nos 5 primeiros jogos. E agora emplacou outros 4 gols em apenas uma partida. O resultado ainda tirou o Cruzeiro da última colocação para levá-lo à liderança do grupo, com um jogo a mais do que seus concorrentes. Quero falar agora sobre o Hulk, o rival do Cruzeiro. Mais uma vez o atacante salvou o Atlético. O Galo venceu 2-1 a Patrocinense e empatando até o finalzinho quando o Hulk apareceu para definir o placar. Bem legal a comemoração. O primeiro a abraçar o Hulk é o Eduardo Cudê, que saiu do banco de reservas alucinado para dar um abraço e agradecer seu atacante. Hulk, que já havia terminado a temporada em alta, vive grande fase. São 5 jogos e 7 gols marcados. Ele marcou gols em todas as partidas. Em 2 jogos chegou a fazer 2 gols. Para completar uma notícia triste, Rian Caio, terceiro goleiro do Ituano, foi encontrado sem vida em sua casa na noite desse sábado. Ele era goleiro do Ituano há 2 temporadas e, embora não tivesse jogado ainda no profissional, tem números legais nas categorias de base. Antes de chegar ao Ituano, ele havia passado pelo São Paulo. Só para contar que as causas ainda estão sendo investigadas, mas o menino de 21 anos de idade lutava contra a depressão. Bora falar agora sobre Neymar, outra notícia preocupante. Nesse domingo, o atacante do PSG saiu contundido de campo. O time dele até venceu por 4-3 o Lille, mas baita confusão. Quero explicar em detalhes. O jogo começa e o Neymar, com 17 minutos de jogo, já havia marcado um gol e dado uma assistência 2-0 para o PSG. O PSG parecia se recuperar de uma sequência de 3 derrotas seguidas. Foi aí que ele sentiu o tornozelo direito. Nem foi uma falta muito grave ou muito séria, mas ele usou todo o peso do corpo nesse tornozelo, aquele mesmo que havia lhe causado enorme dificuldade durante a Copa do Mundo. Neymar precisa ser substituído e sai chorando do campo. A partir da ausência do Neymar, o PSG se impede em campo e vê o Lille fazer 2-1, 2-2 e 3-2. A situação ficou tão feia que o Luiz Campos, que é o diretor de futebol do time, foi para a beira do gramado como uma espécie de treinador. O caos, a zona total. Mas ainda assim, com a genialidade de Mbappé e Messi, com gols no finalzinho, ambos nos acréscimos, o PSG conseguiu a virada que lhe permite continuar um pouco mais folgado no campeonato francês. Se tivesse perdido, ele veria o Olympique de Marselha se aproximar perigosamente.
Só para completar os números do Neymar com a camisa do PSG na atual temporada, 29 jogos, 18 gols e 16 assistências. Bora falar agora sobre o Vasco, que anunciou enfim a contratação do Capasso, uma das maiores novelas dos últimos tempos. Zagueiro que havia desembarcado no Rio de Janeiro há uma semana, no domingo passado. Passou por exames, foi aprovado. Alguns detalhes também acabaram emperrando e adiando esse acordo, mas na manhã desse domingo, o zagueiro de 26 anos de idade, que pertencia ao Atlético Tucumã, enfim foi oficializado. Contrato até dezembro de 25, custo de $1,5 milhão pela aquisição de 50% dos direitos econômicos, chega para ser titular ao lado do Léo Pelé. Essa deve ser a dupla titular do Vasco, que já investiu mais de 110 milhões de reais na contratação de atletas e não deve parar por aí. A intenção do Vasco ainda é encontrar um ponto esquerda, um camisa 10 e mais um volante. Outras novidades devem chegar até o início do Campeonato Brasileiro. O Vasco sabe da necessidade de melhorar seu elenco para que possa ter uma temporada sem grandes sustos. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Queria te contar um pouquinho sobre as categorias de base, que o Palmeiras voa nas categorias de base, isso não é novidade. É o clube que mais tem jogadores convocados para a seleção e aquele que mais fatura títulos. Por exemplo, as duas últimas Copas São Paulo de Juniores, que renderam tantas cornetadas ao torcedor do Verdão, acabaram com títulos para o Palmeiras. Isso sem falar na venda de atletas revelados na base, os últimos, ou o último, o Endrick por 72 milhões de euros, negócio fechado com o Real Madrid. Palmeiras que já havia vendido, por exemplo, também recentemente o Danilo para o Nottingham Forest, o Patrick de Paula, o Wesley, o Gabriel Veron, enfim. Queria contar detalhes sobre o início das categorias de base. Como é que essa atual gestão do Palmeiras encontrou a base? Quando o Cícero de Souza foi contratado para ser uma espécie de gestor do clube e o João Paulo Sampaio assumiu o cargo de gerente da base. O Cícero deu uma entrevista bem legal a um podcast do próprio Palmeiras, entrevista de 1h30, e ele deu uma série de detalhes. Ele contou que assim que chegaram ao clube, foram feitas algumas pesquisas para entender o processo do Palmeiras. Por que o Palmeiras revelava tão poucos jogadores da base? E uma dessas pesquisas apontou que apontou que 83% dos atletas da base que subiam e davam certo no time principal do Palmeiras eram do estado de São Paulo. Como é que você julga esse número? A avaliação que o Palmeiras fez foi de que o grande problema era que o Palmeiras não era capaz de buscar jogadores em outros estados além de São Paulo, por isso era predominantemente grande o número de jogadores formados em São Paulo que eram aproveitados. A partir daí o Palmeiras passa a fazer uma série de parcerias com o PSTC no Paraná, com times na Bahia, Pernambuco, Recife, enfim. Pernambuco e Recife é o mesmo lugar, mas Pernambuco, Rio Grande do Norte. Essas parcerias acabaram causando ou garantindo a chegada de jogadores extremamente interessantes nos anos seguintes. Outra coisa super importante que foi constatada pelo Palmeiras logo de cara: receita com jogadores oriundos da base. O Palmeiras fez um levantamento sobre os clubes que mais faturavam e a ideia era fazer um levantamento apenas com G12, os 12 maiores clubes do país, os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, os 2 de Minas e os 2 do Rio Grande do Sul. Só que o Palmeiras se viu obrigado a aumentar essa relação porque o Verdão não aparecia na lista dos 12 clubes com maiores receitas com atletas oriundos da base. As vendas de jogadores da base eram tão pequenas que o Palmeiras acabou ficando em 15º, atrás dos 12 que eu citei, mas também do Vitória, do Figueirense e do Atlético Paranaense. A situação se inverteu por completo, graças em grande parte ao trabalho do João Paulo Sampaio. Hoje o Palmeiras é o primeiro que mais fatura, é o primeiro que mais ganha títulos e é o primeiro que mais tem jogadores convocados para a seleção brasileira. Embora o Flamengo esteja bastante perto, é bom contar sobre isso. Quero falar agora sobre Soteldo, que pode não mais jogar com a camisa do Santos. Você sabe que o contrato de empréstimo dele junto ao Tigre se encerra em julho e ele está se recuperando de uma cirurgia no ombro e é mais ou menos nessa data que está previsto o retorno do atleta. Então, se o Santos não conseguir prorrogar esse contrato com o Tigres, por empréstimo ou comprando, Soteldo talvez nem entre mais em campo vestindo a camisa do Peixe. Importante contar que o Tigre já deixou claro que não tem a intenção de um reempréstimo ao Santos. Ou o Santos compra o atleta, ou o Tigres vai procurar um outro destino. Soteldo tem sido especulado em alguns clubes, especialmente do Brasil, são vários os supostos, os possíveis interessados. A operação de compra do Soteldo é de $4 milhões por 50% dos direitos econômicos. Soteldo, que inclusive para jogar no Santos aceitou baixar consideravelmente seu salário, ele ganhava R$1 milhão por mês no Tigres e joga hoje no Peixe para ganhar na casa dos 400 mil mensais.
Soteldo nem faz uma grande segunda passagem pelo Peixe, bem diferente da primeira, mas acabou sendo vítima de um problema no ombro que o tirou do Campeonato Paulista e também das rodadas do Campeonato Brasileiro. O presidente Andrés Rueda tem assegurado que vai fazer todo o esforço do mundo para comprar o Soteldo, ainda que seja de forma parcelada nesses 4 milhões de dólares, que equivalem hoje a pouco mais de 20 milhões e 600 mil reais, para ser mais específico. O Soteldo caberia no seu time do coração? Você o compraria se fosse dirigente do seu time? Use o espaço para comentários para dizer para quem você torce e o que você pensa sobre o Soteldo. Beleza? Quero falar agora sobre o Cruzeiro, formação sobre a saída do Brock, agora confirmada. Ele inclusive já chegou ao Paraguai, está passando por exames médicos para ser anunciado. Deve estrear já na terça-feira contra o Curicó Unido, jogo da pré-Libertadores da América. Inclusive o Cerro está no caminho do Fortaleza. Se passar pelo Cerro, se passar pelo Curicó, o Cerro enfrenta o Fortaleza, possivelmente no último mata-mata antes da fase de grupos da Libertadores da América, e o Brock já deve ser escalado na próxima terça-feira. É legal contar para vocês que a operação de saída do Brock do Cruzeiro vai render ao clube 600 mil dólares ou quase 3 milhões de reais, informação trazida pelo site Goal. Ainda não consegui a confirmação, mas estou contando para vocês. Se for esse o valor da operação, até um negócio bom, até porque o Brock estava só há 3 meses do fim do contrato. O atleta que ganhava no Cruzeiro 100 mil reais por mês vai ganhar 258 mil reais no futebol paraguaio, o que me causa estranheza é um clube da grandeza do Cruzeiro acabar perdendo jogador para o Cerro Porteño. Ainda mais titular e capitão, como era o caso do Eduardo Brock. E você, como é que tá vendo o Cruzeiro? Eu sigo preocupado, tá? Mesmo com a vitória por 4-0 contra o Vila Nova, sigo preocupado em relação ao futuro da Raposa, especialmente no Campeonato Brasileiro. Bora falar agora sobre Luan, meio atacante que completa nesse domingo 1 ano sem entrar em campo com a camisa alvinegra. A última vez que ele esteve jogando pelo Timão foi no empate 1-1 contra o Botafogo em Ribeirão Preto, jogo do Campeonato Paulista do ano passado, 19 de fevereiro de 2022. Na oportunidade ele havia saído titular, o Corinthians havia poupado todos os seus principais jogadores e ele atuou por 71 minutos, não marcou gols. Luan, que desde que foi contratado esteve em campo em 78 jogos, só 9 gols, 48 partidas como titular, 30 na condição de reserva. O pior negócio da história do Corinthians em todos os tempos. Muito pior do que o Alexandre Pato, que chegou a ser artilheiro do time, e inclusive quando deixou o Timão, garantiu a chegada do Jadson, que foi super importante. O Luan, dentro de campo, garantiu quase nada e vai sair deixando um enorme rombo, próximo a 70 milhões de reais. A conta é simples. Para comprar 50% dos direitos econômicos do Luan, o Corinthians desembolsou 29 milhões de reais. Essa grana foi depositada na conta do Grêmio. Depois, com salários, 4 anos de contrato, 800 mil por mês, você multiplica os 12 meses vezes 4, acrescenta o 13º, a gente chega a uma conta de 41 milhões e 600 mil reais. Mas Nicola, ele teve emprestado ao Santos, verdade. Foram cerca de 6 meses, só que o Santos bancava só 100 mil dos 800 mil que tem direito. Então, em vez de 41 milhões e 600, a gente coloca 41 milhões nessa conta, mais os 29 milhões da operação de compra, 70 milhões de reais jogados pelo ralo. O Luan deixará o Corinthians de graça. O Timão até tenta rescindir o contrato de forma amigável antes de 31 de dezembro, que é quando acaba o vínculo. O Luan está fazendo pouquíssima força para aceitar esse acordo, até porque se sente menosprezado pelo Corinthians. O Timão decidiu colocá-lo para treinar separado do restante do elenco. Desde que ele voltou das férias, nem tem a oportunidade de trabalhar com os companheiros. E aí só não podemos nos esquecer que o presidente do Willian Monteiro Alves, que na época não era o presidente, era o diretor de futebol, foi o grande responsável pela contratação. O Andrés, então presidente, relutava com a ideia de contratar o Luan, jogador que já vinha em baixa no Grêmio. O Duílio conseguiu convencer o Andrés a fazer o negócio, apostando que seria uma grande oportunidade, um negócio de ocasião. Mas a gente tem percebido que foi sim o pior negócio da história, 70 milhões de reais jogados pelo ralo. Ou você discorda, use o espaço para comentário e diga o que você faria ganhando 800 mil reais por mês, tendo durante todo um ano não atuado uma única vez pelo time. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, mais especificamente sobre o estádio do Morumbi. E aí eu queria contar para vocês que as obras e reformas do Monumental de Núñez, estádio do River Plate, estão inspirando os dirigentes do São Paulo a fazerem mudanças no estádio tricolor. Só para quem não sabe, o Monumental de Núñez acabou tirando sua pista de atletismo. Eles são estádios, ou eram estádios bem parecidos, né? Do River e do São Paulo. Grandes, imponentes, mas com a pista de atletismo atrapalhando essa relação do torcedor com o campo. A proximidade fica bem atrapalhada. Pois bem,
As obras estão praticamente concluídas, faltam só um pequeno estágio da obra no estádio do River Plate e a nova capacidade do Monumental é de 81 mil pessoas, com a retirada da pista de atletismo e a criação de novas arquibancadas, inclusive arquibancadas populares sem a presença de cadeiras, para que o torcedor organizado possa assistir ao jogo de pé. Consultei o presidente do São Paulo, Júlio Casares, sobre essas obras feitas no Monumental de Núñez e a resposta dele foi a seguinte: o estádio ficou magnífico. E aí depois eu perguntei, tá, e vocês pretendem fazer alguma coisa com o estádio do São Paulo? A resposta do Júlio foi a seguinte, abre aspas, tivemos a prioridade de ajeitar o São Paulo, reduzir a dívida e melhorar o balanço. Era necessário estancar a sangria e tirar o paciente da UTI. Aí ele completa, e em 2 meses a gente espera ter um projeto para o Morumbi com parceria de empresas. São Paulo já está no mercado buscando investidores que estejam dispostos, por exemplo, a comprar o nome do estádio. No ano passado existiu uma negociação com a Bitso, existiu inclusive otimismo de que o negócio pudesse ser fechado. Na última hora a Bitso acabou retirando o time de campo. Agora com esse projeto de retirada da pista de atletismo, criação de novas arquibancadas, aumento da capacidade do estádio e um novo visual, o São Paulo imagina ser capaz de atrair investidores, empresas, parceiros para que possa tocar esse projeto depois de consertar uma série de problemas financeiros e dívidas que o São Paulo tinha. Um novo objetivo agora é dar espaço e moral para o estádio. E você, torcedor são paulino, é a favor de acabar com a pista de atletismo, da criação de um novo setor? Como é que você vê todas essas possibilidades? Estou curioso para saber a sua opinião. Opine por aqui. Esqueça de deixar like, compartilhar. A gente volta assim que surgir notícia. Abraço, tchau!